uma grande alegria nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor nesse dia. Já estivemos aqui pela manhã, adoramos ao Senhor e agora, no final desse dia, vamos prestar mais um culto ao Senhor de coração. O salmista diz no Salmo 25: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Vamos então, nesse espírito de adoração, reconhecendo o poderio e que nós somos filhos de Deus, suas ovelhas, vamos adorá-lo com o hino de número 341. Vamos ficar em pé, adorando ao Senhor. Vasos de bênção. Eu convido toda a igreja a abrir suas Bíblias em Jó, capítulo 16. Livro de Jó. Capítulo 16. Nós vamos ler responsivamente dos versículos 1 até os versículos 12. Eu lerei o primeiro versículo,
e depois sucessivamente. Os irmãos leem o segundo e assim sucessivamente até o versículo 12. Jó se queixa do trato de Deus. Então respondeu Jó: porventura não terão fim essas palavras de vento? O que é que te instiga para responderes assim? Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes, e como o meu adversário aguça os olhos. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe a leitura da sua palavra para a nossa edificação. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, ouvindo agora um hino pelo nosso coral.
Hoje é o segundo domingo do mês e a nossa igreja, todo segundo do mês, tem por costume que os irmãos, membros da igreja e aqueles que nos visitam possam trazer os seus dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor. Mas antes eu queria ler dois textos. O primeiro é no Velho Testamento, Malaquias 3,10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então aqui a instituição do dízimo e das ofertas, né? A ordenança de Deus para cada um de nós. E no Novo Testamento também nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui no Novo Testamento nós encontramos a afirmativa, nos convidando a contribuir para a manutenção da obra do Senhor, mas contribuir com alegria do nosso coração. E nesse espírito nós vamos consagrar agora, nesse instante, os nossos dízimos e ofertas. É um compromisso dos membros das igrejas. Mas se algum irmão está nos visitando, também pode participar desse momento, mas eu gostaria de enfatizar, para que não se constranja, que não sabia da data, né? Então você está convidado a participar, porque como nós lemos na palavra de Deus, é um privilégio e é um convite de Deus com promessa. Então nós deveremos cumprir esse convite, essa ordenança com alegria, conforme Paulo fala em Coríntios. Nós vamos cantar enquanto, mesmo assentado, os irmãos vão cantar mesmo assentado, enquanto os irmãos trazem aqui à frente Salmos e Hinos 114. Vem o Senhor minha vida oferecer. Senhor, minha vida oferecer.
Eu peço ao presbítero Carlos que agradeça a Deus pela vida dos irmãos que contribuíram. Querido e bondoso Deus, na Tua presença santa, nós estamos aqui reunidos para louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, pelo Seu cuidado para conosco, Senhor. Ó Deus de amor, reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem suprido todas as nossas necessidades, seja espirituais, materiais, emocionais, Senhor, e tem estado ao nosso lado, nos dirigindo, nos guiando em todas as coisas. Por isso, Senhor, nós louvamos ao Senhor e trazemos os dízimos à casa do Senhor. Amém. E queremos, Senhor, pedir a Tua bênção, sabedoria, discernimento para aqueles que haverão de administrar esses recursos. Ó Deus de amor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Agora é o momento das nossas crianças, né? Eu queria convidar as crianças, os pais, os avós, os tios, que tragam as crianças à frente. E com a Fernanda, nós vamos agora no momento infantil, onde as crianças vão estar adorando ao Senhor e se preparando para sair para o cultinho, para o culto delas. Pelo que elas vão aprender. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por todas essas crianças que estão aqui. Obrigada pelos pais delas que trouxeram cada um aqui. Graças te damos por essas famílias. Pedimos para que o Senhor esteja preparando o coraçãozinho de cada uma para aprender mais da tua palavra, para aprender mais de ti, Senhor, e que elas possam praticar isso na vida delas, que possam sempre seguir o teu caminho e nunca venham se desviar de ti, Senhor. Abençoa cada um e cada família, abençoa o nosso culto. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você já pode aceitar. As crianças até 11 anos podem se dirigir para o culto infantil.
Enquanto as crianças estão saindo, nós vamos convidar a Laura para que conduza a Deus nesse momento de adoração, onde nós vamos adorar ao Senhor com os cânticos espirituais. Ainda continuando nesse espírito de louvor e adoração, queria convidar aqueles que desejarem, puderem, para se colocar de pé. Nós cantaremos 3 cânticos agora, já nos preparando para a mensagem, naquilo que Deus tem para falar conosco hoje. E o primeiro cântico fala sobre a cruz, sobre o nosso foco ser o sacrifício redentor de Cristo, que é o motivo de estarmos aqui hoje. se eu conhecer a Deus, se eu mergulhar cada vez mais no conhecimento dele, de quem ele é e o que ele pode fazer na minha vida. E esse conhecimento, ele vai até o fim da nossa vida aqui na Terra. Nós o veremos plenamente lá no céu. Enquanto a gente está aqui, que Deus possa nos ajudar, então, a estar em maior comunhão com Ele, maior intimidade, adquirindo cada vez mais esse conhecimento que vem através do Espírito Santo. Encontrar-me contigo.
uma música que fala sobre o único que é capaz de nos salvar, o único que é capaz de nos restaurar, de nos resgatar, porque Ele é o Deus, o único Deus poderoso. E que nós possamos reconhecer isso hoje. Se você ainda não entendeu, não reconheceu, pensa um pouquinho na letra dessa música. Pensa onde você está e de onde você pode ser resgatado por essa mão tão poderosa. Ouviremos agora um trio.
aqui reunidas, dizendo a você, mulher, o quanto você é rara e especial. E hoje nós falamos no ensaio do coral. Independente de você ter gerado os filhos biológicos ou não, você foi chamada para gerar vida no reino de Deus. E filhos espirituais e frutos do Espírito. Então nós queremos adorar ao Senhor e que todas as mulheres da igreja se sintam abraçadas nesse louvor. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus através do pastor Valdenberg. Eu queria que a igreja orasse juntamente comigo por ele, para que Deus o use e que ele abra os nossos corações para ouvir a mensagem. Mesmo assentado, vamos orar pedindo por esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, poder te adorar, ó Deus, com cânticos, com
hinos, ó Deus, poder agradecer as bênçãos que recebemos de Ti e, ó Deus, colocar no Teu altar as nossas necessidades. Ó Deus, nesse instante, eu quero colocar a vida do pastor Waldenberg, que o Senhor o use, ó Deus, como o Senhor tem usado sempre, que o Senhor coloque, ó Deus, as palavras na sua boca e que ele seja um instrumento Teu para trazer a mensagem que cada um de nós precisa ouvir nessa noite, ó Deus. Abra os nossos corações e prepara-nos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedindo e Te agradecendo desde já. Amém. Paz, graça e alegria da parte de Jesus seja conosco aqui. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Provérbios 18, versículo 22. Quero convidar todos os irmãos, por favor, a colocarem-se em pé. Por gentileza. Obrigado. Provérbios 18, versículo 22. Quem diz isso não é um homem tolo, mas um homem experimentado, o homem mais sábio, aquele que o Senhor Deus disse que nem antes nem depois haveria homem com a sabedoria semelhante. Ao longo das suas experiências, ele escreveu muitos provérbios e esse é um deles. Ele diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Quem acha uma esposa, não acha um bem, não é um bem, é o bem. Consegue imaginar a alegria de Adão quando ele desperta daquela cirurgia e ao lado dele havia uma companheira feita de uma costela dele? Consegue imaginar a alegria, o contentamento, a satisfação dele quando ele encontra esse bem e diz: essa afinal é carne da minha carne? Consegue imaginar? Depois de tanto tempo sozinho, agora ele encontra o bem. A alegria foi enorme. Assim como enorme a sua gratidão a Deus. Eu quero me juntar a Adão. E hoje agradecer a Deus por esta brilhante ideia de trazer mulher para o meio dos homens. Elas trazem leveza, beleza, poesia, perfume, encantamento e um monte de outras coisas bonitas. Parabéns às mulheres. Queria que elas se sentassem agora, só os homens ficassem em pé. Deus foi generoso com a gente. Consegue imaginar um mundo só com homens? Homem não cheira, mulher cheira bem. Homem é feio por natureza, ele é ossudo, ele tem o queixo cabeludo, tem osso na garganta, é todo duro, o cara é todo desajeitado, o cara não sabe nem se vestir. Aí as mulheres vêm e colocam aquela graça e beleza.
melhorou muito o ambiente do Éden, né? Não é verdade? A nossa gratidão a Deus e a nossa homenagem a estas mulheres que Deus nos deu. Deus abençoe. Deus abençoe. Podem se sentar. Obrigado e parabéns às mulheres. Parabéns. Próximo domingo, nós dando continuidade ao nosso centenário, nós vamos visitar uma igreja filha nossa. A primeira visita que nós faremos oficial no centenário. Igreja Cristã Evangélica do Bosque, Bosque dos Eucaliptos. A orquestra vai estar conosco e vocês estão convidados, não sei se eu posso dizer isso, convidar para uma outra igreja, mas vocês estão informados. E quem estiver lá perto e quiser participar conosco, tá bom? Tem lá culto aqui normal e o Espírito de Deus estará aqui. E abençoará-nos aqui e abençoará-nos lá também. Vocês estão então convidados para prestigiar em horário o aniversário nosso que faremos lá. No primeira semana de maio, eu creio, nós vamos começar as aulas para o batismo. E aqueles irmãos que estão interessados nisso, por favor, procure o Marcos Demand, que está na porta. Dirijam-se a ele e deem o seu nome. Por fim, dia 21, Carlos e a equipe dele estão nos convidando para fazermos a nossa inscrição e participar de um encontro de casais que acontecerá ali próximo de Santana. O tema é Tratando as Nossas Diferenças. E teremos um preletor do Ceará. Olha só que bom, né, Carlos? Teremos um preletor do Ceará. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mesmo assentados. Capítulo 19 de Jó. Muito obrigado porque você veio hoje cultuar Jesus aqui. Muito, muito, muito obrigado. Eu sei que muitos de vocês passaram por muitos lugares de adoração. E alguns até moram próximo de lugares onde Deus é adorado. E é adorado com sinceridade de coração. E olha que privilégio você dá para nós ter vindo aqui. Muito obrigado. Deus abençoe você. Jó capítulo 19. É o primeiro, Clô. Hoje pela manhã, nós lançamos um desafio para a igreja. Não foi terminado o sermão. Já aconteceu outras vezes, eu nunca falei nada. Mas hoje eu falei. Estava meio falante hoje. Eu queria desafiar a igreja que está aqui e a igreja que está em casa. Aqui nós pensemos na vida de Jó. É por isso que nós estamos chamando essa semana de Semana Jó, ou Semana de Jó. A ideia é que nós estudemos o livro dele. Durante uma semana aí, ó. São 42, você divide ou lê numa sentada, mas que você dê uma visão geral do livro de Jó. E perceba as características dele. E veja as qualidades que Deus deu a ele. E perceba isso. E traga para a sua realidade. Tá bom? Capítulo 19. Versículo 6 até o 21. Eu vou ler para os irmãos, enquanto os irmãos estarão acompanhando assentadinhos. Sabei agora que Deus é que me oprimiu. E com a sua rede me cercou. Eis que eu clamo, violência,
mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. As minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore, inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem, como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que me abriram, os que se abriam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha esposa. Pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. E até os que me amavam se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer pelo privilégio de servir o Senhor aqui e pedir ao Senhor que, por misericórdia desse povo, por amor que o Senhor tem a esse povo, o Senhor fale conosco e o Senhor nos abençoe e que fale de forma bem clara para o nosso coração e para a nossa mente, trazendo para nós aquilo que o Senhor tem preparado. Que a Tua palavra encontre um lugar na nossa mente, no nosso coração e seja aplicado na nossa vida. Por isso nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Semana de Jó. Começamos hoje pela manhã e lançamos um desafio. Aqui, assim como Jó, nós não reclamemos das situações difíceis pelas quais venhamos a passar. A ideia básica é que você fique 24 horas, só isso, sem reclamar, sem lamentar, sem criticar. 24 horas, só isso. Fácil, né? Hoje, 11h30, alguém disse assim: pastor, já zerei 2 vezes. 11h30. Porque se você reclamar nesse período de 24 horas, você começa de novo. 11 horas reclamou, aí você zera, vai até 11 do outro dia. Se 12h30 ao almoçar você reclamou da comida ou da falta de comida, começa de novo, vai até 12h30 do outro dia. Se ao chegar na igreja reclamou da chuva, não tinha estacionamento porque é longe, o guarda-chuva encrespou, aí você zera, vai até 19 até do outro dia. Essa é a ideia. 24 horas sem reclamar. Eu achei que não haveria uma recepção tão boa como houve pela manhã. Foi unânime. 100% dos presentes aceitaram o desafio da semana de Jó. 24 horas só. Recebi um e-mail de alguém que dizia assim: pastor, eu coloquei
o Noah no berço e ele reclamou. Zerou, falei para ele, ó, zerou, hein? O Noah já começou não sei quantas vezes. Neto do Vantuil. Ele é bonzinho, mas zerou. Alguém na saída da igreja me disse, pastor, vou tomar um remédio para dormir 24 horas. Duas irmãs bondosas. Duas irmãs bondosas. Vou tomar um remédio para dormir 24 horas. É fácil. Eu quero lançar esse desafio para vocês que foi lançado à noite. Como eu não consegui terminar o sermão da noite, eu vou continuá-lo. E vou fazer uma reprise bem rapidinha para que vocês possam se situar, tá bom? A ideia é da resistência de Jó. O primeiro texto que eu conheci da Bíblia foi de Jó. Falei pela manhã isso. Era a minha mãe, quando ia nos bater, ia brigar com a gente, ela dizia, eu não tenho a paciência de Jó. Aí batia na gente. Eu nunca sabia quem era esse tal de Jó. Quem é esse fulano, Jó? Eu não sou Jó, e batia. Eu não aguento, não sou Jó, e batia. Então eu não conheci antes Jó do que Jesus. Depois é que eu vim conhecer Jesus, e que eu achei mais extraordinário do que o próprio Jó. Quem é Jó? Jó é um homem que o próprio Deus qualificou como sendo reto, temente a Deus, íntegro e que se desviava do mal. A ideia de reto é aquele que anda na linha. Ele não se inclina para o mal da sua própria natureza. Ele é íntegro, é honesto consigo mesmo. Ele é tão honesto que quando ninguém está vendo, ele permanece firme. Essa é a ideia da sua integridade. É temente a Deus, ou seja, ele honra e obedece ao Senhor, mesmo que isso lhe traga sofrimentos e dores. Deus disse para o próprio demônio, não há homem em toda a terra como ele. Ele é íntegro, reto. Aí, dessa conversa, surgiu uma possibilidade de testar esta integridade, esta retidão, esse homem que se desvia e que é temente. O Senhor colocou à prova e expôs ele a tentações do próprio demônio. O diabo, então, saindo dali, resolveu provar que Deus estava errado no conceito que traçou acerca de Jó. E ele fez isso com extrema excelência. Ele foi provado em tudo. E as provas de Jó começaram na sua vida financeira. Apesar das lutas, das crises, das adversidades, ele manteve-se íntegro. Foi falado pela manhã. Foi nos dito também que de uma vez só, durante um jantar, ele perdeu todo o seu gado. Há quem afirme 11 mil cabeças de gado, com base no versículo 3 do capítulo 1. E todo o povo que estava a serviço também foi destruído. Após isso, logo em seguida, ainda no jantar, veio alguém e disse, olha, você também perdeu 7 mil ovelhas. Ele não reclama. Perdeu 7 mil ovelhas. Em seguida, alguém veio e disse, olha, você perdeu 3 mil camelos. Todos os seus camelos. E o povo que estava com ele foram roubados. E os homens que o cuidavam foram mortos. Em seguida vieram e disseram que os seus filhos também haviam morrido. 10 filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 meninas. E morreram todos durante um jantar. Diz-nos lá o escritor que veio um vento muito forte e bateu contra a casa e o muro caiu, matando os meninos durante o jantar. Ele não reclama, apesar da adversidade. Eu conheço gente que reclama quando perde o ônibus, reclama quando acorda tarde, perdeu o horário,
reclama quando perde uma moeda, quando esquece o celular em casa. Só esqueceu, nem perdeu, só esqueceu. Reclama. Conhece gente assim? Está aí o desafio da semana de Jó. 24 horas só. Eu não quero que seja todo o período da experiência, que nós não sabemos quanto tempo foi. Eu não sei quanto tempo demorou entre o capítulo 1 e o capítulo 42, versículo 5. Não sei, mas foi muito tempo. E em todo esse tempo não se encontrou reclamação nenhuma em Jó. Ele entendeu que Deus tinha o controle, apesar da adversidade, mas também apesar de uma doença incrível e terrível. Numa outra vez o diabo disse, olha, ele está assim porque o corpo dele esse homem é um Tarzan. Mas se o senhor permitir eu tocar, o senhor vai ver que ele vai blasfemar. Porque tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde. Tudo que ele tem, dará para não sentir dor. Aí Deus disse, não é bem assim. Tem gente diferente. Tem gente que não se dobra a isso. Tem gente que não cultua o corpo. Tem gente que aceita algumas dificuldades pelas quais vive. Jó está aí. O corpo dele está nas tuas mãos, mas não toque na vida. O diabo saiu e fez uma arruaça. Ele colocou chagas da ponta do cabelo à ponta dos pés. Não havia nenhum lugar nele que não tivesse influência maligna, tomado de tumores. Apesar da terrível doença, ele não reclamou. Apesar das dores, os seus horizontes foram encurtados. Ele mesmo disse, eu não tenho certeza de amanhã. Eu não sei o que me acontecerá amanhã. A dor, a angústia era tão profunda que quando os amigos chegaram para visitá-lo, ficaram mudos, estarrecidos, calados por 7 dias, sem falar nada. Consegue imaginar uma situação que você vem visitar um amigo para confortar e a dor dele é tão aguda que você fica calado, não tem o que falar, não há uma palavra de consolo. E você fica apenas calado por 7 longos dias. Apesar da terrível doença, ele não reclama. Não tinha força alguma nele. Ele fica sem dormir por muito tempo por conta das dores, ele fala isso. Ele ficava rolando no monturo da cidade, esperando o dia amanhecer. Mas não havia reclamação nele. Em seguida, por conta de tudo aquilo, um parente se aproxima e traz para ele uma proposta de apostasia. Ela diz, amaldiçoa esse Deus, reclama, dá um basta, põe um limite nisso. É interessante que a esposa era a única pessoa em todo o mundo que vivia a mesma dor dele. A mesma angústia. Foi aquela mulher que perdeu 10 filhos. Não crucifique a mulher de Jó. Não a tenha em má conta, porque ela perdeu o camelo, igualmente o marido, perdeu os bois, igualmente o esposo, ela perdeu os filhos, ela deu luz a 10 filhos. Está certo que ele é o profeta, ele é o sacerdote, é ele o provedor, mas não aconteceria aquilo sem a ajuda dela. Ela era a sua auxiliadora. E de onde ele espera o apoio, de onde ele aguarda que venha o incentivo para suportar aquele momento, foi uma reclamação, foi uma crítica. Ela foi incapaz de se manter ao lado do marido e tornou-se oposição dele. Ela o conhecia muito bem e passou e passava por aquela mesma luta. Ela diz, amaldiçoa este Deus e morre. A ideia não é
uma sugestão ao suicídio, mas é uma ideia apostasia. Você vai manter essa integridade? Ela me irrita. Como é que você não reclama como os outros? Como é que você não reage como os outros? Como é que você é assim, tão inquieto, imparcial diante do sofrimento? Perdemos 10 filhos. Ela fala isso e ele diz, como uma louca. Como uma louca você está falando. Mas ele não peca. Diz o versículo 21 que em nada disso Jó pecou contra o Senhor, nem contra a própria esposa. Aí vem uma outra dificuldade. Apesar do diabo. Quem estava coordenando aquelas ações era o próprio demônio. Ele não mandou um secretário. Ele não mandou um ajudante. Ele se encarregou disso. 25% das vezes que aparece o diabo em toda a Bíblia está em Jó. Sabia disso? 1/4 das aparições do diabo está em Jó. Ele é citado aqui. São 34 vezes no Antigo Testamento. 13 só em Jó. As manifestações e influências do demônio se deram de várias formas. Nas adversidades que ele passou, nas perdas irreparáveis, nas mortes dos filhos. Aquilo não foi casualidade, aquilo foi influência maligna. Na enfermidade que ele veio, avassaladora, destruidora, no conselho da própria esposa, uma palavra mal colocada veio dele também, e no conceito dos amigos acerca da sua enfermidade. Ele faz Bildade, Zofar e Eliú. Disseram isso é pecado. A teologia era essa. Você sofre porque você pecou. Perdeu filhos porque pecou. Perdeu emprego porque pecou. Isso aí é fruto de pecado. Essa é a teologia que às vezes nós temos hoje. Quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Para que ele sofresse desse jeito? Para que nascesse assim cego? Para que nada desse certo? Quem foi que pecou? Tem pecado no arraial. Tem pecado no arraial. É por isso que nada dá certo. Não arranja uma namorada porque está em pecado. Não arranja um namorado, isso é pecado. Isso é urucubaca. Isso é maldição hereditária. Já ouviu isso? Jó também. A adversidade veio, a enfermidade veio, a palavra mal colocada pela esposa veio, e ele mantém a sua integridade, sem pecar contra Deus. Versículo 10 do capítulo 2. Apesar do diabo, ele continua firme. Nós não temos nada com o diabo, nada. E ele não tem nada conosco. É por isso que nós podemos ter uma vida, mesmo na adversidade, sem reclamar, sem lamentar. É possível, porque ele nos deu um espírito cujo fruto é amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio. Ele nos deu esse fruto. Eu posso viver sem reclamar do calor. É possível viver sem reclamar do governo. É possível viver sem reclamar do trânsito. É possível viver sem reclamar do filho que derrama Coca-Cola no tapete. É possível viver sem reclamar da esposa que bate a porta do carro de uma força extraordinária, como quisesse passar a porta pelo carro. É possível viver sem reclamar do marido que chega tarde. De novo! Quantas vezes vai chegar esse horário? É possível viver sem reclamar. É possível. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. E Jó nos deu esse modelo, esse exemplo. Jesus da mesma forma. É possível. É possível viver apesar das adversidades. Apesar das dores e doenças. Das perdas. É possível viver. É possível viver quando o conselho não é bom.
É possível viver quando você sente o cheiro de enxofre. Apesar das adversidades. Apesar da doença. Apesar da esposa. Apesar do diabo. E apesar de Deus. Opa! Se você lesse o capítulo 19 em outro lugar, vamos dizer na revista Veja, você diria quem escreveu aquilo? Seja honesto com você. Eu vou ler para você. Esqueça que eu estou lendo Jó 19, tá bom? Aí você vai imaginar aonde você iria encontrar algo desta natureza. Foi Deus que me oprimiu. Com a sua rede ele me cercou. E eu clamo violência, mas ele não me escuta. Eu grito socorro, mas não faz justiça. O meu caminho ele fechou e eu não posso passar. Nas minhas veredas ele pôs trevas. Da minha honra ele me despojou. Tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados. E eu me vou. Arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira. E me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs-me longe dos meus irmãos e dos que me conhecem, como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Se lesse isso aqui em algum lugar, você ia dizer o quê? Esse cara está desviado. Vamos orar. Fazer uma corrente de oração. Uma oração forte. Porque ele está falando de Deus. Esse cara é doido. A semelhança de Jeremias que diz: a minha esperança no Senhor já pereceu. Porque nem quando eu clamo, ele admite a minha oração. Jó passa uma experiência e diz: apesar de Deus, manteve. Por quê? Porque foi o Senhor que deu a ele condições de se manter firme. Nem falando isso, ele peca contra o Senhor. Aí ele recorre aos amigos dizendo: tenham misericórdia de mim, meus amigos. Se compadeçam de mim, meus amigos. Porque o Senhor voltou contra mim a sua mão e me atingiu. Amigos, tenham misericórdia. Jó não reclama. Isso daqui não é uma exposição de reclamação, mas é a sua situação vivida. É a clareza das lutas que ele passa. Ele mesmo disse: Deus me afastou dos meus irmãos. Deus me afastou da minha família, dos meus amigos. Voltou contra mim a sua mão. A minha esposa se afastou por causa do meu mau hálito. Meu Deus. Consegue imaginar isso? Para falar, ele tem que colocar a mão na boca. Ele diz: a minha esposa se afastou de mim porque ela não suportou o meu mau hálito. Naquela época não havia house. Poderia ser uma saída. Ele falou: as crianças me abandonam, me desprezam. E quando eu digo vou me levantar, elas dizem: não adianta. Essa é a situação desse homem, abandonado pelos parentes. As crianças se espantam com ele. Isso é solidão, levado ao máximo. Mesmo assim, ele não reclama. No capítulo 16, versículo 7, ele diz: o Senhor pôs fim à minha família. Aí então ele clama: misericórdia, amigos, misericórdia. Apesar de tudo isso, ele se mantém íntegro e reto. É possível não reclamar da Dilma? É. Alguém me aconselhou hoje de manhã: pastor, vou ficar 24 horas sem abastecer o carro no posto.
Porque chegando lá, não tem alternativa de não reclamar do preço da gasolina. É verdade? Eu não sei. Mas eu quero convidá-los para nessa semana, apesar da adversidade, apesar das lutas, apesar das críticas, apesar das dores, apesar do diabo e dos conceitos errados que você possa ter acerca de Deus, apesar disso, eu quero te convidar a não reclamar. É possível. E eu quero só 24 horas. Não estou pedindo uma semana inteira. Mas eu tenho impressão que alguns de nós vamos zerar no sábado. Quantas vezes você zerou assistindo o jogo do São Paulo e Corinthians hoje? Tem gente que nem viu. Mas quando eu falar o placar, você vai reclamar. Eu quero te convidar a tirar os olhos das circunstâncias e olhar para o Todo-Poderoso. Porque apesar das lutas que você passa, há um Deus. E eu quero te convidar a não reclamar por 24 horas. Tenho certeza absoluta que a maioria vai conseguir com facilidade. Ajude o seu esposo. Ajude o seu pai, a sua mãe. Ajude. Se ele reclamar, diga para ele carinhosamente: zerou. Carinhosamente. O Ralph falou isso para o Noah. Zerou. Só carinhosamente. Começa de novo. Só isso. Você não vai olhar para ele para fazer isso. Olhar para você. Só 24 horas eu peço. Na próxima semana, nós vamos começar a semana Davi. Aí é outra história. Outro desafio. Tá bom? Quem aceita que está aqui à noite e não veio de manhã, e aceita o desafio de agora, 20 horas e 30 minutos, enfrentar a segunda-feira todinha, sem reclamar. Vamos lá? Quem aceita fica em pé. Beleza. Esse desafio é para quem está em casa também. Se você aceita estando em casa, ninguém vai policiar você. Assim como ninguém vai policiar quem está aqui. Ninguém. É você e a sua consciência. Mas é 24 horas, somente 24 horas. Se após as 24 horas você gostou, continua. Fez efeito, continua. Eu acredito que é você que vai ganhar os benefícios de uma vida sem reclamação. Como é desagradável você ficar do lado de alguém que reclama. Como é desconcertante você ouvir reclamação. É desagradável, é deselegante, é desamoroso. Você prepara uma mesa e o cara vai lá e reclama. Elogia a Coca-Cola, que foi a única coisa que você não fez. Já pensou? Olha, a única coisa boa é a Coca-Cola. Gente, eu acho que nós vamos conseguir 24 horas sem reclamar. Se você percebeu que reclamou, zero, começa de novo. Tomara que domingo não tenha ninguém ainda zerando. Pastor, estou zerando. É provável que amanhã, às 10 horas, como alguns começaram, já estejamos passado disso. Alguém me falou isso hoje, 11h30. Pastor, zerei 2 vezes já. Em 1h30, 2 vezes. O senhor faz isso porque o senhor não tem adolescente na sua família. Me disseram isso. O senhor não tem filho adolescente. Você não tem filho novo. Você não tem. É por isso que o senhor faz esse desafio para a gente. Quero orar por você.
Senhor nosso Deus, eu creio que seja possível ficar 24 horas sem reclamar. Eu creio. O Senhor ficou a vida inteira, 33 anos. A reclamação é o contrário da adoração. E nós somos adoradores. Podemos viver sem reclamar. Nos dê graça e paz e a paciência de Jó. Quero pedir ao Senhor que dispense sobre nós, que aceitamos o desafio de uma vida sem lamentar, sem criticar, sem reclamar, uma vida sem murmurar. Que o teu Espírito que habita em nós nos conceda esta graça de vencer sem reclamar. Nenhuma reclamação. Zero de murmuração. Zero de lamentação. É possível, Senhor. Sim, é possível. Santifica o teu povo e nos estimule a isso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Obrigado. Convido o coral a adorar ao Senhor com mais um cântico.
Estamos caminhando para o final desse culto. Agradeço a presença dos irmãos, principalmente aqueles que nos visitam. E antes de irmos para a nossa casa, vamos cantar o hino 409. Convido a igreja a se pôr em pé. A Laura vai conduzir esse hino, Segurança Bendita. Que nós possamos ir para os nossos lares, para mais uma semana de trabalho, de estudo, debaixo da proteção e praticando o que nós ouvimos nessa noite. Sempre agradecendo a Deus pelas nossas vidas e pela presença dEle conosco. Ouviremos a bênção. Final da vida de Jó, depois dos muitos sofrimentos e dores, muitas lutas, ele diz para o Senhor: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, andando com o Senhor, ele tinha experiências novas. Deus deu força a Jó, deu a ele toda a resistência para suportar as adversidades. Eu rogo as mesmas bênçãos sobre você, que o Senhor te dê força para uma vida sem reclamação, não só 24 horas, mas inicialmente 24 horas, que Ele dê satisfação a você, contentamento a você, que Ele dê alegria à sua vida, que o Senhor te acompanhe para te fortalecer, como acompanhou para fortalecer Jó, e que ao final da sua existência você diga como Jó: eu só te conhecia de ouvir falar, só de culto, agora não, agora estou andando com o Senhor. Deus abençoe a sua fé em crescimento e abençoe o seu amor. Deus abençoe a sua comunhão em casa e te guarde do que é mal. Deus abençoe toda a obra de suas mãos.
que você prospere em tudo aquilo que você está fazendo. Ele traga paz e luz e força para você. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus, hoje e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos. Amigos meus.